A todos. Boa noite, meus Boa amigos. noite a todos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui no bairro do Morém, em Petrópolis, né? A nossa casa fica na rua Pedro Ivo 251. Então, uma casinha pequena, muito simples, tá? Muito simples, mas é imensa de amor. Francisco de Assis está sempre aí trabalhando conosco, nos envolvendo, nos abraçando, nos recebendo. E ficamos muito felizes de receber os companheiros, né? Bem, hoje é dia 5 de dezembro de 2024. E nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública de todas as quintas-feiras. Temos palestras também às segundas-feiras, tá? Essa semana nós estamos encerrando as nossas atividades de estudos de cursos, mas as nossas palestras públicas de segundas e quintas vão continuar. Dezembro, janeiro. Em fevereiro, a gente volta com os estudos dos cursos, mas a gente tem estudo de curso até amanhã. Amanhã a gente tem o livro da Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, e o livro dos Médiuns. Aí a gente encerra o planejamento doutrinário de 2024. Mas as palestras, essas não param, elas continuam direto, né? E hoje nós recebemos a nossa irmã Eni Sattler. Eni, você é trabalhadora da UBEP, não é? Não. Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, aí pertinho de você. Oswaldo Cruz, é pertinho, somos vizinhos. É só descer a ladeirinha e ficamos lá. Isso. Bom, leva o nosso abraço aos companheiros do Oswaldo Cruz, tá? E a Obrigada. nossa irmã Enir, ela vai fazer um estudo da noite de hoje desse livro, que eu amo esse livro, Messe de Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo escolhido é o capítulo 14, Sinal do Cristo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, a nossa palestra da noite de hoje, nós vamos ler uma pequena mensagem desse livro aqui, ó. Novas Mensagens, a Mensagem do Dia, volume 2. O médium é Cleiton Levi e o espírito é Sheila. E a mensagem escolhida para a noite de hoje é a mensagem do capítulo 1, que tem por título No Solo da Vida. Diz assim Sheila: a alma humana é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Para muitos, esse será o momento de remover pedras e calhaus no abençoado trabalho de purificação, traduzido nas provas dolorosas, expiações redentoras. Outros começam a abrir os sulcos renovadores, a fim de recolher as sementes do bem. Não faltam ainda aqueles que, após longos períodos de renúncia e dedicação, em que muitas vezes regaram com suor e lágrimas a lavoura das virtudes, oferecem agora os frutos do amor colhidos da própria alma. Mas também há quem ainda se encontre inerte perante a própria consciência, entregando-se à praga do egoísmo e à erva daninha das viciações. Se desejas paz por dentro, faze uma pausa da caminhada e examina como tens cultivado a tua alma. Recorda que, a qualquer momento, podes usar o arado da vontade, a fim de melhorar o teu solo espiritual, alcançando depois a colheita justa do teu esforço no bem. Linda mensagem, não é? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, a essa falange de espíritos amigos, espíritos protetores, nossos orientadores espirituais. Primeiro, para agradecer por
tudo que temos recebido. E nós temos recebido muito. Então, temos a agradecer a Deus. E também louvar ao Senhor, nosso Pai Criador, como ensinou Jesus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas também queremos rogar ao Pai ombros fortes, para que todos nós possamos prosseguir com coragem, com determinação, a nossa caminhada até o momento que o Pai nos chamar de volta à casa paterna, procurando aplicar com muita responsabilidade, com muita disciplina, com muito amor, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. E também queremos, nesse momento, rogar ao Senhor a bênção, a proteção, o consolo para aqueles nossos irmãos que se encontram em grande aflição aqui no nosso planeta. Há muitos, muitos irmãos em sofrimento que estão necessitados do amparo, da misericórdia, da compaixão do Senhor e do abraço amigo dos nossos companheiros espirituais. Que o Senhor se apiede de cada um desses irmãos e os ampare. E assim, Senhor, também te pedimos pela nossa irmã Enir, que ela seja abençoada, que ela seja amparada na noite de hoje, inspirada, para nos trazer uma parte do seu conhecimento através dessa mensagem, Joana de Ângeles, para nos ajudar a compreender melhor os fatos da vida, tão importantes para o nosso crescimento. Pai amado, abençoe a cada um de nós, nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de casa espírita, e nos ajude a permanecer firmes, buscando realizar a nossa missão para que um dia possamos nos aproximar do Senhor. E nesse momento em que sentimos essas vibrações amorosas caindo sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Senhor, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eni, a palavra está com você. Você tem até 7h30, se precisar de mais uns 5 minutinhos, fica à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite para todos. Essa noite a gente vai falar de um espírito muito caro ao nosso coração, porque a mensagem é intitulada Sinal de Cristo. Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso modelo e guia, né? E a mensagem de abertura com a Rose leu me fez, falando das sementes que são semeadas, me fez não só lembrar da parábola da semente de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também como uma reflexão para a gente de que Jesus já esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos, semeou no solo das nossas consciências. Eu sei que em cada momento, em cada pessoa que ele semeou, as consciências eram diferentes, mas nós fomos reencarnando, reencarnando, reencarnando. E o que será que hoje, no século XXI, a gente está conseguindo colher dessa mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 21 séculos atrás, né? Será que a nossa colheita tem sido farta? E a mensagem dessa noite, desse livro muito bonito, Messe de Amor, da Joana de Ângeles, intitulada Sinal do Cristo, nos remete a mais reflexões. Quando é que nós vamos encontrar, em que momento será que a gente encontra o sinal do Cristo na nossa vida particular ou por onde nós estivermos passando? Vamos ver o que a mentora, a Joana de Ângeles, tem para nós como uma grande reflexão, deixar dentro de nós essa reflexão e os ensinamentos dessa mensagem tão linda da Joana de Ângeles. Ela começa logo assim: não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas. Então já é uma mensagem de esperança da Joana. É claro que a grande maioria de nós que estamos trabalhando na seara do Senhor, nós temos muitas limitações, a grande maioria de nós. Mas que a gente não se sinta intimidados pelas nossas limitações. Façamos cada um de nós que cada um de nós der conta, porque o Pai, o Mestre Jesus,
eles sempre valorizam e que com certeza se alegram com o trabalho que a gente faz em prol ao bem, em prol à boa nova, em prol à implantação do mundo de regeneração, que já deveríamos estar bem dentro do mundo de regeneração, porque nós já temos tantos ensinamentos, já temos tantos livros, nós principalmente da doutrina dos espíritos, né? Que já deveríamos nós estarmos mais e mais engajados nesse mundo de regeneração. Mas vamos seguir. Então, que a gente faça pouco, mas o pouco que a gente faça com amor e sem medo. É claro que o que eu faço hoje, apesar de ser pouco, amanhã, com certeza, pode ser um pouco mais e um pouco menos limitado, ou um pouco menos imperfeito. Mas o importante é a gente perseverar nessa luta. E aí ela continua dando essa esperança para a gente. Prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora estejas sedento, enquanto distribuis a linfa, a contribuição que nasce no suor e nas lágrimas, carrega o sinal que a legitima. E é verdade, né? Muitas vezes a gente está na seara do Cristo, está trabalhando, e em muitos momentos desse nosso trabalho, a gente também está sedento, a gente também está passando por momentos de sofrimento. Mas a gente sabe que na medida que a gente trabalha fazendo a caridade, trabalha para o próximo, fala um pouco da mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas lágrimas são bem menores. Pode ser que o suor permaneça o mesmo do trabalho, mas as lágrimas vão secando, vão tendo outra conotação para nós. Então, mais uma vez, é bonito ela está mostrando para a gente, olha, persevera. Eu sei que em muitos momentos, quando você está trabalhando, você também está sedento daquilo que você está distribuindo, né? Mas continue, prossiga nesse trabalho, porque é esse trabalho que vai te fortalecer para que você possa passar melhor pelas provas e expiações. Porque todos nós aqui passamos por provas e expiações, independente de sermos os trabalhadores de Jesus ou não, nós passamos por provas e expiações porque somos ainda, a grande maioria de nós, espíritos imperfeitos, espíritos que ainda trazemos débitos do passado. Mas o trabalho engrandece, o trabalho que a gente faz na caridade nos fortalece cada vez mais e mais. E ela continua, porque a Joana de Ângeles, ela sempre nos incentiva ao trabalho e sempre valoriza todo o trabalho que a gente faz com amor. Muitos companheiros, ela diz, apontarão as tuas falhas, procurando inibir o verbo que colocas à disposição da boa nova. No entanto, continua, sabes que no momento oportuno terás os lábios selados e em silêncio pelo Senhor quando lhes aprouver. Então, que a gente não pare porque estão apontando as nossas falhas, os nossos defeitos. Nós temos que ter consciência de que o trabalho que a gente executa é um trabalho pequeno, é um trabalho limitado, mas que a gente não deve parar, apesar das calúnias, apesar dos dedos acusadores, apesar dos dedos que mostram as nossas limitações e as nossas falhas. Se Jesus achar que nós devemos cessar no trabalho, parar no trabalho, que seja por orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não porque nos ofendemos ou porque nos entristecemos daqueles que apontam os nossos defeitos. Porque defeitos nós temos, mas pelo menos a gente está tentando. Essa é a grande verdade. O importante é nunca parar de trabalhar na seara do Mestre Jesus. E aí vamos lá, porque cada palavra de Joana de Ângeles, cada linha, cada parágrafo é uma reflexão que a gente pode tecer. E aí ela continua: não faltarão vozes que te apresentarão a pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas outros que caíram a soerguer-se. Então,
é bem verdade que nesse mundo de provas e expiações que a gente vive, a dor faz parte do nosso contexto existencial. Infelizmente, a miséria também faz parte do nosso contexto social, o que não deveria mais no século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, não deveria mais existir nenhum tipo de miséria na Terra, nenhuma, porque nós temos todos os recursos para poder dividir entre nós, eu digo entre nós, não é só no Brasil, mas no mundo como um todo, e extinguir de vez a miséria. Não vou dizer pobreza, a pobreza ainda faz parte ainda, né? Pelas desigualdades de evolução, pelas desigualdades de toda a estruturação social e até moral. Mas a miséria, ela já deveria ter sido banida e muito do planeta Terra. Ela fala: não faltarão vozes que te apresentarão pobreza moral. E eu digo a vocês, a gente não precisa ir nas comunidades para ver a pobreza moral. A gente hoje, quando abre as redes sociais, a gente vê pessoas que têm uma posição social tão boa, mas cuja pobreza moral é infinita, infelizmente, né? Disseminando mentiras, confundindo a nossa cabeça, confundindo os nossos raciocínios, botando dúvida, semeando discórdia, semeando desesperanças nos nossos corações. Isso é a maior pobreza moral, é a maior pobreza que pode existir no planeta é a pobreza moral. É quando alguém se utiliza de recursos para levar o desamor, a discórdia para a humanidade. Porque a gente não precisa de mais sofrimento aqui, a gente tem bastante sofrimento na Terra. Então, a gente vê que a maior pobreza é a moral hoje, e não a pobreza propriamente socioeconômica. Persevera, ela diz. Então, ela está sempre o quê? Estimulando na gente para a gente ir para a academia de nosso Senhor Jesus Cristo, e fortalecer a nossa vontade, a nossa esperança, para que, diante de tudo que está ruim ao nosso redor, a gente não esmorecer, mas de forma nenhuma, continuar lutando. Aliás, a gente vê hoje muita gente lá na academia ficando fortão, tá sarado, nada contra. Eu sou da área de saúde, eu acho que a gente tem que fazer exercícios, sim. A gente tem que procurar tudo que é benéfico para a nossa saúde, a gente deve fazer. Mas a gente deveria estar malhando mais a nossa vontade, mais a nossa esperança, né? Para quê? Para que a gente possa distribuir por onde a gente passar um pouco mais desse evangelho de Jesus, um evangelho vivo, vivido, né? Não é aquele evangelho só falado. Porque falar todo mundo fala, é só ter um pouquinho de cara de pau, um pouquinho mais de desinibição que a gente é capaz de falar. Agora, viver é um pouco mais difícil do que falar. Então, ela fala, persevera, convicto de que, no justo momento, o Senhor paralisará os teus braços quando queira. Então, persevera. Até porque um dia, não só os nossos braços, mas muitas das outras faculdades nossas se tornarão mais fracas. Então, enquanto a gente puder, que a gente persevere ao máximo no trabalho com Jesus. Então, a gente vai vendo ali vários sinais que ela vai deixando para a gente do Cristo. A gente está esperando sinais assim milagrosos, sobrenaturais sobre o Cristo, mas os sinais do Cristo em nós, eles são claros quando a gente consegue botar a caridade, que é o amor em ação, em função, em benefício do próximo. E aonde que está esse próximo, às vezes? Não está nem muito distante da nossa casa. Às vezes o próximo é aquele que mora junto com a gente, no mesmo teto. É ele que precisa de muito mais caridade do que talvez um irmão que vai chegar na casa espírita, que às vezes é mais fácil a gente fazer caridade para aquele que a gente não tem tanto vínculo. Então, ela está vagarosamente traçando os sinais do Cristo em nós e os sinais do Cristo na sociedade. E ela continua assim: estarão no caminho
Então, estarão trilhando no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que apregoas. Muitos que estão andando com a gente, né, eles podem não conhecer, é, vou ler de novo, estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que apregoas. Então, muita gente está no caminho com a gente, não conhece as nossas imperfeições, mas não acredita na nossa transformação, na transformação de que nós podemos ser melhor, muito melhor do que nós estamos hoje. E muitos que caminham com a gente também não acreditam, às vezes, na nossa transformação ou na nossa melhora. Mas o que que a gente deve fazer? A gente escuta com caridade, pede a Deus força e deve seguir sempre fazendo aquilo que pode fazer. Todavia, diz ela, tens a certeza de que, no tempo devido, olha ela falando do tempo de novo, porque o tempo é aquele que se encarrega em fazer todas as transformações, e a gente vê isso que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Ele plantou as sementes das leis de Deus em nós, e talvez só agora, depois desse tempo todo, que essas sementes estão começando a desabrochar no solo da nossa consciência, que estão fazendo com que a gente arregace as mangas para fazer algo mais por nós e pelo próximo e pela sociedade. Então, ela volta a falar de novo. Todavia, tens a certeza de que no tempo devido, porque há tempo de plantar e há tempo de colher, o Senhor dispõe de recursos para retirar-te de cena quando deseja. E é verdade. A hora que Deus falar assim, é hora de nós partirmos, nós vamos partir. Uma coisa que eu penso é que é bom que a gente não venha com uma etiqueta com prazo de validade. Eu dei graças a Deus que a gente não veio etiquetado, que já pensou se a gente soubesse o dia, o mês e o ano que a gente ia partir? Jesus, eu fico pensando, ainda bem que não viemos com etiqueta com prazo de validade. Existe, mas a gente não vê. Mas o Senhor sabe do nosso prazo de validade. Então, a hora que chegar o nosso prazo de validade, Ele leva. E eu digo para vocês, quando será? Né? Não tem essa questão de cronologia, porque todos os dias morre gente que já tem muita idade e todos os dias morre gente que acabou de nascer, que está no meio da vida, no meio da sua trajetória. Então, não existe, né, aquela questão de que o velho vai primeiro. Nem sempre, às vezes o que está muito novo vai na frente. Então, como a gente não sabe, é bom que a gente faça tudo que sabe agora, que, aliás, o presente é o único tempo que nós podemos trabalhar e mudar toda a nossa vida. Porque o passado já era. Eu já fiz uma plantação lá, se foi boa, se não foi, já foi. O futuro é uma fumaça. Eu não sei, ele está sendo construído agora. Então, eu não sei exatamente como vai ser o futuro, né? Porque o futuro está sendo construído nesse momento presente. Então, o único tempo que nós, como espíritos imortais, temos para fazer qualquer mudança em nós e contribuir para a transformação do planeta, ajudar os que vêm na retaguarda, agora. Então, agora é a hora. A mensagem fala muito sobre isso também. E ela continua, segue. Olha só, de novo a Joana de Ângeles, né? Incentivando a gente para não parar de jeito nenhum. Segue, portanto, a reta estrada da fé. A fé é aquilo que leva a gente para o atemporal. Aliás, se a gente não tiver fé, é insuportável viver nesse mundo. Ainda mais com as notícias que giram em torno dos noticiários e nas redes sociais. Se a gente não acreditasse na reencarnação, se a gente não acreditasse nas leis de Deus, a gente já tinha enlouquecido. Então ela fala: segue, portanto, a reta estrada da fé, que é aquilo que te leva para o atemporal, para os valores que a traça e ferrugem não corrompem. Trabalhando na caridade sem fronteiras. E eu pensei assim: sem fronteiras, não é só sem fronteiras na fé religiosa, né? Porque a gente às vezes tem muito.
Muitas pessoas têm fronteiras na fé religiosa. Só vou ajudar se for da mesma religião que eu. Outras, as fronteiras são: só vou ajudar se for da mesma raça minha. Outros têm outras fronteiras. Só vou ajudar se tiver as mesmas ideias, as mesmas ideologias que forem as minhas. Mas outros têm outras fronteiras. Só vou ajudar se for do mesmo time de futebol que eu, senão não vou. Outros têm outras, a gente está rindo, mas isso existe. Só vou ajudar se for do mesmo partido político, mas tem outras fronteiras. Só vou ajudar se for do mesmo país que o meu. E outros têm outras fronteiras. Só vou ajudar se eu tiver simpatia e não for o meu inimigo. E aí eu pergunto, a caridade foi embora? Porque é justamente aquele que eu não guardo muita simpatia e que já me prejudicou outrora. É aquele que é o meu próximo que precisa da minha caridade. É ele que está precisando. Ele que está precisando que eu vá até ele. Então ela diz, trabalhando na caridade sem fronteiras, é sem todas essas fronteiras e muito outras que a gente põe, né? Que às vezes a gente põe a nossa preguiça, a nossa indolência, é sem todas essas fronteiras, porque tem muitas fronteiras que a gente às vezes estabelece, né? Reconhece os próprios defeitos. Gente, reconhecer os próprios defeitos é muito difícil. A gente é rápido para detectar os defeitos das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente mal conheceu uma pessoa, acabou de ser apresentado, a gente olha e fala assim, já vi um. Aí daqui a pouco, já vi dois, né? Mas reconhecer os próprios defeitos, a palavra reconhecer, reconhecimento, vem, né, de humildade. A palavra humildade significa, dentre outras coisas, reconhecimento. Para reconhecer os próprios defeitos, temos que ter uma certa humildade. Sem essa humildade, que é essa virtude-chave que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, ele já nasce, ele já vem à Terra, né? Ensinando, porque ele nasce de uma forma apagada, uma manjedoura, sem nenhuma, sem nenhum alarido, sem nenhuma festividade. Depois ele prega o Sermão da Montanha. Na abertura do Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele fala das bem-aventuranças é bem-aventurados pobres de espírito, fala da humildade de novo. Depois, quando ele morre, morre preso, pregado numa cruz, sem ter o menor merecimento para isso, ensinando de novo o quê? A humildade para cada um de nós, tendo aceitação de uma morte que foi injusta, mas teve aceitação. Se fosse a gente dizer, não, peraí que eu vou chamar meu advogado, porque eu não mereço isso, não. Eu não vou morrer aqui, não. Eu vou chamar o meu advogado, né? Mas Jesus, ele silenciou, cumpriu com a lei de Deus até o final. Então, reconhece os próprios defeitos, mas não te detenhas neles, porque reconhecer o defeito não significa que a gente vai se algemar ou vai se paralisar. Não, reconhece o que você tem de defeito, mas também tenha a humildade de reconhecer o que você tem de bom, porque toda criatura humana tem coisa boa, toda. Até o maior dos bandidos tem algo de bom dentro dele. Nós somos filhos de Deus, nós temos a semente do amor no nosso coração. Nós somos filhos da luz, nós temos alguma coisa de bom. E se, se nós achamos que não tem, é só pensar assim, é filho de Deus, então é ponto final, ele tem. Aí ela continua, só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente, porque só elas que não têm consciência. E só aqueles que não têm consciência agem pela vida fora, regidos pelo orgulho e egoísmo, que são as duas grandes parasitas da sociedade. Porque o orgulhoso é aquele que se acha superior a todos e, portanto, é egoísta que quer tudo só para si. Então, só os parasitas que ainda deixam serem totalmente regidos pelo orgulho e egoísmo agem como as plantas parasitas. Podemos nós termos ainda, com certeza temos, a grande maioria de nós, orgulho e egoísmo, mas tenho certeza que nós estamos igual ao Evangelho,
segundo o Espiritismo. Nós estamos agindo igual o Evangelho, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. E a gente, olha, anda suando atrás disso para vencer as nossas más inclinações. Então a gente não está totalmente regida pelo orgulho e egoísmo, a gente está suando. Quando a gente não sua o corpo todo, a gente sua, a gente verte lágrimas, a gente perde as lágrimas, né? Perde a água pelas lágrimas, quando não é pelo suor do trabalho, é pelas lágrimas, tentando fazer o quê? A nossa transformação, porque a gente sabe que não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é possível, a gente sabe que é possível e por isso que a gente está na luta. E aí ela continua afirmando: Jesus é vida, vida. E doutrina cristã é ação. Até porque o maior dos mandamentos vai falar sobre o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é verbo, requer ação da nossa parte. Amar não tem aquela conotação sentimentalista que a gente pensa. Amar é verbo. Então, eu posso amar o inimigo? Sim, eu posso não ter o sentimento ainda de amor. Mas como eu posso amar o meu inimigo? Respeitando, sendo misericordioso, ajudando, sendo justo com ele, não falando dele. Isso não é ação? Para que um dia na estrada da vida, quando menos eu esperar, eu já estou amando ele também através do sentimento, e não só do amor-ação, mas de coração. Ele já vai entrar aqui, eu não quero que ele saia daqui nunca mais do meu coração. Mas isso é um processo, né? E ela diz: vai adiante, ou seja, se não pode andar, vá mancando. Se não pode mancar, vai se arrastando. E se não pode, vai de bengala. E se não pode, vai de cadeira de rodas. Mas vai adiante, vai adiante. Trabalha pelo bem, em teu próprio bem. Aliás, quem trabalha no bem do outro, trabalha para o seu próprio bem. Não tem como ser diferente. E aí a Joana continua. Porque se ela bota a gente para trabalhar, ela também bota a gente para cima, para a gente não perder a esperança. Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores que se detêm em enfermidades graves. Então, toda aquela pessoa que gasta o tempo dela acusando e falando mal dos outros, ela está enferma. Ela está enferma. Que a gente não dê ouvido a isso. Aliás, tem um livro, que agora eu me esqueci o nome, mas é do Irmão X, que ele conta uma história dos três crivos. Eu não sei se todos aqui conhecem. Se outros conhecem, me fala que eu nem conto. Então, eu vou contar, acho que vocês nem todos conhecem, né? É a história dos três crivos. Disse que um homem chegou esbaforido até Sócrates, falou assim: Sócrates, Sócrates, eu, como na qualidade de teu amigo, preciso te contar uma coisa com urgência. Sócrates ficou olhando para ele e falou assim: bom, o que você vai me contar? Você já passou pelos três crivos? Ele olhou para Sócrates e falou assim: ué, que três crivos são esses? Bom, o primeiro crivo é: o que você vai me contar é verdadeiro? Aí ele olhou assim para Sócrates e falou assim: bem, eu não tenho muita certeza se isso é verdadeiro. Então tá, meu filho, pelo primeiro não passou. Vamos ver se passa pelo segundo? O que você vai me contar é útil? Sócrates, para te dizer a verdade, não é muito útil, não. Tá bom, meu filho, então vamos ver se passa pelo terceiro crivo. É, o que você vai me contar é bom? Ah, Sócrates, o que eu vou te contar não é nem um pouquinho bom. Então, meu filho, eu te agradeço, mas eu não quero ouvir, não. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer, né? Se não é bom, não é útil, não é verdadeiro, refina o ouvido, passa avante, né? Não dê valor, não alimente o mal. Se o outro fala mal, quem está doente é ele. Então, não alimenta o mal. Trabalha. O que que você tem para fazer hoje? Ah, vai fazer. O trabalho é bom porque ele fortalece, deixa a gente seguir para frente. E, aliás, as pedras que nos atirarem, porventura, se a gente não abaixar para pegar elas, um dia o dono delas vai ter que voltar e pegar. Então, que a gente não revide, né? Se te informar, aí continua Joana, se te informarem que se conhecem as doutrinas pelos homens que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade,
recorda em silêncio o Colégio Galileu, constituído de ladrões decaídos e infelizes, onde sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador, que, todavia, foram elegidos amigos do Mestre. Foi, porém, graças a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura durante 3 séculos de martírio que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas. Graças a eles, hoje conhecemos o Divino Amigo. E às vezes, muitas pessoas saem da casa espírita porque dizem: ah, aquela casa lá tem muita gente que não é muito legal. Mas a gente não está na casa só pelas pessoas, a gente está por Jesus. E assim como tem pessoas que têm defeitos, a gente tem que lembrar que nós também possuímos defeitos, né? Segue avante, porque Jesus precisa da gente do jeitinho que a gente é. E a Joana continua: se quantos se dizem sadios soubessem das enfermidades soezes que eliminam o organismo, desfaleceriam de horror. Porque, gente, nós somos todos um pouquinho doentes, né? Temos algumas doenças, não são só físicas, né? Mas são defeitos da alma ainda, que nós ainda precisamos da casa espírita, dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos seguir. A gente está meio capenga, meio doente. Não vamos achar também que a gente já está sadio só porque conheceu Jesus e tem a doutrina espírita, não. A gente está se curando. Todo dia a gente se cura um pouquinho. E aí eu vou pular um pouquinho mais avante, que a gente já está indo, eu fico empolgada aqui com as linhas. Enquanto muitos, ó, aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Então, eu sempre brinco com o pessoal que eu costumo dar curto de passe lá na casa, eu falo assim, olha, se a espiritualidade ficar esperando a gente ficar 100% purificado para dar passe, pode fechar a porta da casa espírita. O que você tem que fazer é ter disciplina, disciplina, disciplina. Agora, 100% não tem ninguém, né? 100% só se Jesus vier todo dia dar passe na casa espírita e a gente ficar só recebendo. Então, vamos fazer o que a gente puder, né? Com amor no coração, é claro, com responsabilidade e disciplina, né? Não é que eu estou dizendo para ir de qualquer maneira, não é nada disso. Mas fazer tudo que a gente puder e seguir em frente. E ele fala assim, e ela fala: se o médico se recusasse a atender os enfermos porque está com a saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina e todos nós morreríamos doentes, né? Porque não ia ter médico. Não te deixes descoroçoar, pois com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Quer dizer, a Joana está dizendo para a gente desde o início que não vai ser fácil trabalhar para o Cristo, não. Se a gente está achando que trabalhar para o Cristo é ficar 100%, sem problema, sem ser acusado, sem sofrer maledicência, desiste porque não é nada disso. A gente ainda mora no planeta de provas e expiações. Mas ela está dizendo, mesmo quando você passar por tudo isso, erga a cabeça e siga. É isso que ela está dizendo. Aí ela continua: os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho, e é verdade. Em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Deixa-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Quer dizer, se a pessoa não quer ir, a gente tem que ter uma noção do seguinte: intervenção é diferente de intromissão. A gente ajuda, mas não pode se intrometer nem desrespeitar as pessoas. Se a pessoa não quer ir, se ela bater o pezinho e não quiser ir, a gente tem que esperar como Jesus está esperando por nós até hoje, né? Mas sempre com a mão disposta para, se ele voltar, saber que a mão está na direção dele. Segue além. Mesmo sabedor das limitações íntimas, rememora que ao, sedento algum jamais inquiriu as qualidades morais de quem oferece um copo de água fresca. E é verdade, imagina a gente morrendo de sede. Pensa assim, a gente está morrendo de sede. Já andou um trecho grande. Bate na casa de alguém, só ela tem um copo de água para me dar, a pessoa dá água para beber, a gente pergunta, peraí, mas antes de beber água,
Eu preciso saber se a senhora tem qualidades morais, se a senhora é uma pessoa do bem, o que que a senhora faz, qual a sua religião. Imagina, né? Então vamos seguir em frente, né? Aproveitar o bem que está aí, venha de onde vem, a gente aplaude, né? Ninguém perguntará, diz Joana, também quem és ou de onde vens, mas o que tens para dar em nome de Jesus, como um sinal de que Ele está contigo e tu está com Ele. E aí eu fiquei pensando, quando eu li isso, eu sei que Jesus sempre esteve comigo e sempre esteve conosco. Mas será quantas vezes que eu não tive com Jesus? Eu fiquei pensando sobre isso. E será que em algum momento a gente deixa Jesus na margem do caminho e segue, né? Ou será que a gente procura de verdade, todo dia estar um pouquinho com Jesus, para a gente ser um sinal dele, sermos alguém que refletimos e tornamos a sua mensagem de vida viva na Terra? Ou será que, vez por outra, a gente vacila tanto e perde a oportunidade de fazer com que Jesus renasça no coração de muitos, ou de refletir essa mensagem por onde passamos? E ela continua: e ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, olha que bonito, no amor da caridade. Como é que a caridade deve ser feita? Com todo amor e toda dedicação. A gente não deve fazer a caridade pensando assim, vou fazer a caridade, que assim, quando eu morrer, eu não vou para o umbral. Nada disso. Faz a caridade sem esperar nada. Porque é bom ser bom, por isso que a gente deve fazer o bem. Porque o bem faz um bem danado, só isso, né? Não esperar nada para depois da morte. Para onde a gente for, tá bom. Se a gente for com espírito de trabalho, qualquer lugar tá bom. E ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti, abrasando todo o teu ser e queimando todas as tuas iniquidades. Isso é o que Jesus espera de todos nós há mais de 2000 anos. A gente, nessa época do ano, né, a gente sabe que uma grande maioria ainda pensa muito no Papai Noel, né? É uma festa do Papai Noel, uma festa comercial, de muitas compras, de muitos presentes. Mas o maior presente que a gente pode ofertar para o próximo, para a humanidade, para nós mesmos e para Deus, é a nossa transformação moral, porque a gente seria menos um problema na sociedade, menos um mal, que, aliás, o único mal que a gente pode dar conta é o mal que habita dentro de nós. Então, seria a nossa transformação moral e que ela saísse de verdade, essa transformação, através dos nossos atos, de uma forma livre, de uma forma leve, de uma forma suave, na direção daqueles que ainda ou não ouviram, ou se já ouviram, não entenderam direito a mensagem de Jesus. É o maior presente que a gente pode oferecer para uma pessoa, é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É o maior presente, a maior mensagem. Porque não só nós vamos estar ofertando a esse coração a verdade que liberta, mas também nós vamos estar levando consolo a essas pessoas para as suas aflições, para as suas chagas milenares. Então, o maior presente é se nós, nesse Natal, por exemplo, a gente puder ser um pouco melhor para aqueles que nós não fomos tão bem durante o ano, sabendo que as melhoras, elas são ganhos, são processos que a gente vai ganhando pouco a pouco, paulatinamente, mas que esse Natal a gente possa ofertar para aqueles que nós ainda
não guardamos uma afinidade total, ainda não conseguimos perdoar integralmente, mas que nós possamos ser para eles alguém um pouco melhor nesse Natal e em todo o ano de 2025 e por toda a eternidade, melhor assim. Porque se nós pudermos ser melhor, sermos melhor com aqueles que nós temos dificuldade, é muito fácil ser bom para aqueles que nós não temos nenhuma dificuldade. É muito fácil. Então vai ser muito fácil fazer o bem numa sociedade tão difícil. Levar um pouco de amor e de consolo para essa sociedade. No outro dia, eu estava falando, né, daquela passagem da visita dos três magos, né? As três não, porque não está escrito isso em Mateus, né? Mas dos magos foram visitar Jesus e presentearam Jesus com três presentes. A gente não sabe quantos magos eram, porque, na verdade, em Mateus não diz quantos magos, não diz que eles eram reis, não diz os nomes deles, não dizem nada. Mas isso foi sendo colocado depois, né? E eu fiquei pensando, eles levaram três presentes para Jesus, que não cabe aqui o tempo a gente conversar. Mas eu fico pensando, qual seria o presente que Jesus gostaria que eu desse para ele nesse Natal? Qual seria o presente? Porque com certeza nenhum bem material não é. Ainda que eu tivesse muito ouro, muita riqueza, ele não quer nada disso. Então, assim, a única coisa que eu poderia dar para ele é um pouco do meu amor, da minha transformação, eu pensei, né? Porque não tem nada que eu tenha que Jesus não tenha muito além de mim mesmo. Mas o meu amor, com certeza, ele gostaria muito de receber. Mas, essencialmente, se eu pudesse amar os que estão no caminho, que eu tenho dificuldade, eu acho que essa alegria seria para ele inenarrável. Seria uma alegria inenarrável. Então, que nesse Natal a gente possa dar a Jesus um presente muito especial. Levar, apresentar a nós mesmos para ele um pouco mais modificado, com o coração um pouco mais pacificado dessa polarização que nós estamos vivendo socialmente, mas com o coração mais aberto para a caridade sem fronteiras, com um pouco mais de compreensão com aqueles que às vezes já passaram pela nossa vida e nos prejudicaram de verdade, não foi uma fantasia, mas que a gente tenha mais amor, mais compreensão, que a gente seja mais família. E não é só família consanguínea, não. Entender que a nossa família é o planeta Terra e todo o universo. Essa é a nossa família. Que a gente comece já a trabalhar esse Natal pensando em dar esse presente para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o sinal, né, é a mensagem da Joana, sinal de Cristo, ele vai se fazer presente em norte, sul, leste, oeste, em todos os pontos cardeais, em todas as direções do nosso planeta, da nossa galáxia. Que a gente possa encontrar o sinal do Mestre Jesus em tudo, dentro de nós, naqueles que temos dificuldades, na nossa família, na sociedade, nas redes sociais, no nosso trabalho, na nossa casa espírita. Que o sinal do Cristo saia de nós e que a gente possa identificar o sinal no Cristo em todas as criaturas que existem no planeta Terra. Não importa em que reino esteja, que esteja no reino animal, vegetal, hominal, mineral, todos são criações de Deus, todos somos irmãos uns dos outros, que a gente possa se amar muito e se respeitar. Esse é o maior sinal do Cristo, é o que ele está esperando da gente. E é o que nós vamos ver implantado no mundo de regeneração. Então, a minha fala fica por aí, Rose. Desejando a vocês um feliz Natal com Jesus, um ano novo cheio de Jesus. Se a gente tiver Jesus, a gente tem tudo. Pelo menos eu penso dessa forma.